Liam Neeson fazendo o papel do próprio Liam Neeson em um filme genérico do Liam Neeson. Alex é um assassino muito experiente que tem uma missão de eliminar uma menina de 13 anos, só que isso vai contra os princípios dele e ele não faz isso. Pelo contrário, ele vai atrás de todo mundo que já ameaçou ou essa menina ou algum traficante e ele acaba ajudando a polícia meio que por debaixo dos panos. É um papel clássico do Liam Neeson. Quem faz o Alan é o Liam Neeson. Quem faz o detetive da polícia que ele meio que ajuda é o Guy Pearce. Vamos um de cada vez. Primeiro, o Liam Neeson. O Liam Neeson ele está no modo mais automático que possa existir. Ele faz o mesmo papel há pelo menos 10 anos. Ele precisa procurar um novo agente logo, porque, sinceramente, nada que se altere muito. Ele é um bom ator e quando tem alguns nuances, por exemplo, o personagem dele tem problema de amnésia. Então é alguma coisa que ele poderia explorar e ele explora na medida do possível. Com os poucos recursos que ele tem, ele consegue dar uma sutileza ou outra pro personagem, mas é muito superficial de forma geral. Sabe, algumas olhadas, alguns toquezinhos, ou por exemplo, ai, onde que eu deixei a minha chave? Ah, qual que é o número? Uma coisa muito parecida com Alzheimer que acontece e tal. Até tem, mas é muito pouco. E essa questão toda de dele ficar se perguntando as coisas, e primeiro que quando acontece é rápido e não acrescenta tanto, mas é aquilo, como o Liam Neeson é um bom ator, ajuda um pouco, ele só precisa de um roteiro melhor. E aí nós temos o personagem do Guy Pearce, ele faz esse detetive que, querendo ou não, mostra o outro lado da moeda, ele tentando investigar as coisas e tal. Por um lado eu fiquei com mais vontade de ver o lado do Guy Pearce do que do próprio Liam Neeson. Eu não vou ficar falando nomes deles, eu vou ficar falando o nome dos atores, porque sinceramente os papéis são genéricos, então é mais fácil falar o nome dos atores. E tem a vilã do filme que é a Monica Bellucci que faz. É a mesma coisa, aquele vilãozão clássico, maligno, é má pelo fato de ser má, esse tipo de coisa bem padrão de todos esses tipos de filme, que é aquele tipo de filme que você vai esquecer dele meia hora depois de ter assistido. Esse é o grande ponto do filme. Só que o que eu acho muito engraçado é o seguinte, eles estão vendendo o filme como o filme que é o do diretor do Cassino Royale, beleza, que é o Martin Campion. Ele vai muito bem no Cassino Royale, ele também vai muito bem no 007 contra GoldenEye, ele está ótimo nesses dois filmes, mas ele também dirigiu Lanterna Verde, então fique com um pouco com o pé atrás em relação ao diretor. Tem algumas câmeras um pouco interessantes, tem uma viradinha ou outra, um zoom, a câmera se movendo numa grua e tal, que é bem característico do diretor, mas isso é só nos primeiros 30 minutos do filme. Depois ele segue uma câmera padrão e genérica, assim como essa história que é genérica, que não altera tanta coisa assim, que não tem grandes arcos de personagem assim, que é só nem sei se um entretenimento tão bom, para falar a verdade, porque é uma coisa tão superficial que se você olhar por outros olhos, não pelos olhos dos personagens, você fala assim, ah, mas se você fizer isso, você resolve todo o problema. E não acontece, eles preferem fingir e tal. Tem uma coisinha ou outra que lembra o filme Amnésia, acho que por causa do Guy Pearce, tem um negocinho ou outro que usa muito de vez em quando, o personagem do Liam Neeson usa muito de vez em quando, e que é descartável ao longo do filme. Ele tem memória seletiva, então quando é a oportunidade certa de perder a memória, ele perde a memória, e quando não é a oportunidade certa de ele não perder a memória, ele não perde a memória. É bem esse estilo. Agora eu tenho que dar um destaque todo especial aos atores coadjuvantes, que é um espetáculo todo à parte. São atuações terríveis, atuações péssimas. Tente reparar nos atores coadjuvantes, porque o Liam Neeson, o Guy Pearce e a Monica Bellucci estão bem no filme, eles sabem atuar. Agora, os atores coadjuvantes é um espetáculo. Toda a parte, atuações forçadíssimas e mal dirigidas por causa do diretor. O diretor ele não estava afim de dirigir esse filme, pelo jeito. Ah, mas você tá falando disso porque é um filme de ação e o foco não é a atuação. Tudo bem, algumas pessoas podem até falar isso, tudo certo. O problema é o seguinte, a ação também não é boa.
A ação é toda picotada no pior estilo possível, já que o Liam Neeson tem uma certa idade, não estou falando que atores de uma certa idade não possam fazer filmes de ação, podem. O Liam Neeson, ele mesmo admitiu que ele já não está mais com tanta idade para fazer filmes de ação. E nesse caso o diretor ele até tenta se esforçar de alguma maneira para deixar as câmeras de tal forma que fique picotado para não mostrar que não é tão rápido assim os movimentos do Liam Neeson e principalmente quando ele tá batendo em alguém e tal e precisa aparecer o rosto dele por um determinado motivo, a câmera picota muito. Sinceramente, se você quiser ver um filme do Liam Neeson, vai assistir Busca Implacável, que pelo menos tem essas câmeras picotadas da mesma maneira, só que tem uma história bem melhor e bem mais interessante. Assassino Sem Rastro. E você, o que achou do filme? Deixa aqui nos comentários. Obrigado por ter assistido. Não se esqueça de se inscrever no canal. Tchau, tchau e até a próxima. Também não gostei do título que deram aqui no Brasil.